Olá, seja bem-vindo. Sou o professor Sérgio Sarquis, professor de Matemática e Raciocínio Lógico. Nós estamos fazendo uma série de exercícios voltados para a banca CESP. Vamos à nossa primeira questão da aula de hoje. A quantidade de tentativas mensais de invasão virtual a uma rede de computadores vem sendo registrada durante certo tempo e, no último mês, essa quantidade foi igual ao maior valor de x que satisfaz essa desigualdade. Menos x² mais 70x menos 600 maior ou igual a zero. Nessa situação hipotética, a quantidade de tentativas de invasão virtual registrada no último mês foi igual a... Bom, duas palavrinhas muito importantes no problema. Primeiro ele fala aqui em... Vamos dar um destaque bem legal, gente, aqui, ó. Desigualdade. Sérgio, como assim uma desigualdade? É que, na verdade, ao expressar como maior igual, ele está me dando uma desigualdade. E isso, dentro da matemática, recebe o nome de inequação. Então, o que nós temos aqui é uma inequação. Como o maior expoente do x aqui é 2, eu tenho uma inequação do segundo grau. Então, todas as vezes que eu falar em desigualdade na matemática, nós estamos trabalhando com uma inequação. Muito bem. O segundo aspecto importante da questão. Ele fala no maior valor de x. Então, ele está querendo que você encontre qual é o maior valor de x que satisfaz essa inequação. Muito bem. Todas as vezes que nós queremos resolver uma inequação do segundo grau, a resposta dessa inequação você encontra diretamente na parábola. Para você resolver inequações do segundo grau, você tem que fazer o desenho da parábola. Então vamos lá. Ele me deu a seguinte inequação. x² mais 70x menos 600 maior ou igual a zero. Nessa inequação, nós temos o primeiro coeficiente aqui é o coeficiente A. O segundo coeficiente é o B e o terceiro coeficiente é o C. Aí você para e pensa assim, pô, Sérgio, mas isso aí está parecido com equação de segundo grau. Isso, não é equação de segundo grau, mas na verdade é uma função do segundo grau. Porque a parábola é representada através de uma função de segundo grau. Então eu tenho o coeficiente A valendo menos 1, eu tenho o coeficiente B valendo mais 70 e o coeficiente C valendo menos 600. Beleza. Se isso é uma parábola, a parábola, existem dois tipos de parábola. Quais são eles? Eu tenho a parábola voltada para cima, quando A é positivo, e tem a parábola voltada para baixo, quando A é negativo. Nesse caso, como A é negativo, a nossa parábola será desenhada para baixo. Então eu vou vir aqui, simbolicamente vamos representar aqui como sendo o meu eixo x, e eu vou ter que desenhar uma parábola voltada para baixo. Esse caso aqui, como A é negativo, a parábola vai ser voltada para baixo. Legal. Só que antes de desenhar a parábola, eu tenho uma pergunta que tem que ser respondida, que é, quais são as raízes dessa parábola? Em outras palavras, nós vamos determinar os valores onde a parábola vai cortar a linha do x. E isso é encontrado, isso é determinado através da famosa fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a. Onde o valor de delta
é b² menos 4ac. Ao aplicar essa fórmula matemática, você estará encontrando as raízes. Bom, como o nosso objetivo aqui é de aprender cada vez mais, nós vamos nesse exercício tentar encontrar as raízes sem aplicar a fórmula do Bhaskara. Vamos relembrar uma propriedade. Existe uma propriedade que diz assim: em qualquer equação do segundo grau, em qualquer função do segundo grau, a soma das raízes vale menos b sobre a. E o produto das raízes vale c sobre a. Essa é uma técnica que você pode aplicar para achar as raízes da função de segundo grau ou da equação de segundo grau. Caso você não queira aplicar essa técnica, fique à vontade. Aplique a fórmula do Bhaskara que você vai chegar na mesma situação. Eu só estou querendo criar aqui um caminho mais curto. Muito bem. No nosso exercício, a soma das raízes tem que dar menos b, que é 70, sobre a, que é menos 1. Então, a soma das raízes tem que dar 70. E o produto das raízes tem que dar c, que é 600, sobre a, que é menos 1. Ou seja, eu tenho que imaginar dois números que somados dão 70 e multiplicados dão 600. Então, eu chego à conclusão que só pode ser 10 e 60. Somando 10 com 60 dá 70, e multiplicando 10 por 60 dá 70. Então as raízes serão duas. O 10 e o 60. Repito, caso você não saiba fazer pela propriedade da soma e produto, faça pela fórmula do Bhaskara. Se você tem segurança em fazer por Bhaskara, continue fazendo. Eu só estou lhe dando aqui uma segunda opção. Muito bem. Muita atenção agora para a nossa resposta. Como ele quer o maior valor de x, e aqui ele está colocando a situação maior ou igual, então eu estou incluindo as raízes. Então, os valores possíveis de x é entre 10 e 60. Como ele quer o maior valor possível, a resposta será x igual a 60. Nós vamos encontrar isso na alternativa letra C. Perfeito isso? Muito legal. Bom, eu trouxe essa questão para a nossa aula pelo seguinte motivo. Às vezes o aluno fica tão condicionado a certas coisas, aí o autor da questão muda um pouquinho o enunciado do problema e o aluno acaba sendo pego de surpresa na hora da prova. Quando a gente estuda as funções de segundo grau, a gente sempre fala assim: olha, muito cuidado com a palavrinha maior e menor valor, porque quando ele fala em maior valor e menor valor, eu tenho que calcular o vértice. Gente, quando eu estou trabalhando com a função do segundo grau, o vértice é esse ponto superior aqui, ó. Quando ele pede o maior valor da função, o maior valor da função, você vai no vértice. Mas não é o caso. Ele está pedindo o maior valor de x. O maior valor de x, nesse caso, é a raiz 60. E se você for calcular o vértice dessa parábola, você vai encontrar os valores 35 e 625. E olha como o autor induz você ao erro. Você tem 35 na alternativa B, que seria o x do vértice, e 625
na alternativa B, que seria D, perdão, que seria o y do vértice. Ele não está pedindo o maior valor da função, ele está pedindo o maior valor de x que satisfaz a desigualdade. Perfeito? Então, essa questão tem como alternativa correta a alternativa letra C. Vamos para a nossa próxima questão. Um servidor deve digitar 72 mil documentos de uma página. Os documentos a serem digitalizados devem ser distribuídos em 3 máquinas digitalizadoras, com velocidades de digitalização diferente. Então eu tenho um total de 72 mil documentos. Esses documentos vão ser digitalizados por 3 máquinas, e cada máquina tem uma velocidade de digitalização diferente. Para digitalizar a mesma quantidade de documentos, uma das máquinas menos rápidas gasta o triplo do tempo da mais rápida, enquanto a outra gasta 6 vezes o tempo da máquina mais rápida. Então, uma máquina gasta o triplo de tempo da outra, que é a mais rápida, e uma terceira gasta 6 vezes mais que a mais rápida. Nessa situação, para que as 3 máquinas funcionando simultaneamente demorem o mesmo tempo para digitalizar os 72 mil documentos, devem ser colocados na máquina mais rápida, letra A, 8 mil documentos, na máquina B, 16 mil, na alternativa C, 24, na alternativa D, 32 e na alternativa E, 48 mil documentos. Então, vamos fazer um apanhado da questão. Eu preciso digitalizar 72 mil documentos. Vamos registrar aqui. 72 mil documentos. Eu vou dividir esses 72 mil documentos em 3 máquinas. A máquina número 1, a máquina número 2 e a máquina número 3. Suponha que a máquina número 1 seja a mais rápida. Essa aqui seja a máquina intermediária, seja a máquina média, e essa aqui seja a máquina mais lenta. Muito bem. Vamos interpretar agora a seguinte frase. Vamos prestar bem atenção nessa interpretação. Ele fala assim: uma das máquinas menos rápida gasta o triplo de tempo da mais rápida, e a outra gasta 6 vezes o tempo da mais rápida. Então, vamos pensar da seguinte maneira. Muito cuidado agora na forma de pensar. A máquina mais rápida é aquela que digitaliza mais documentos. Nesse caso, ser mais rápida significa digitalizar uma quantidade maior de documentos. Então, se eu trabalhar no mesmo intervalo de tempo, ela é que vai digitalizar a maior quantidade de documentos. Ora, então vamos fazer o seguinte. Suponha que a máquina mais rápida digitalize uma quantidade Q de documentos. Certo? Então, a máquina mais rápida, ela vai totalizar Q documentos. Vamos assim dizer. Ela vai digitalizar uma quantidade Q de documentos. Se essa máquina intermediária gasta o triplo de tempo, se ela gasta o triplo de tempo, significa que ela é 3 vezes mais lenta. Em outras palavras, ela digita 3 vezes, 1/3 da quantidade inicial.
Se a mais rápida digita uma quantidade Q, essa intermediária, por ser 3 vezes mais lenta, a quantidade digitalizada por ela será Q dividido por 3. Olha o raciocínio. A máquina que é mais veloz digita mais. Ora, digitaliza mais. Se eu tenho uma máquina que é 3 vezes mais lenta, então ela digita 3 vezes menos do que a mais rápida. Portanto, a quantidade digitada por ela é Q sobre 3. A mais lenta de todas, segundo o texto, gasta 6 vezes o tempo. Ela é 6 vezes mais lenta do que a mais rápida. Então, a quantidade digitada por ela, ou digitalizada, será Q dividido por 6. Ora, como a soma dos documentos tem que dar 72.000, se nós pegarmos Q, somar com Q sobre 3 e somarmos com Q sobre 6, que é a quantidade de documentos, isso aqui vai ter que dar 72.000. Então nós vamos tirar um mínimo múltiplo comum agora. Vamos lá. Vamos tirar o mínimo. Lembrando que aqui embaixo é 1. O mínimo é o próprio 6. Q dividido é 6 por 1 dá 6, vezes Q vão me dar 6Q. 6 dividido por 3 dá 2, 2 vezes Q. E 6 dividido por 6 dá 1. Isso tem que ser igual a 72.000. Se nós passarmos o 6 para lá, nós vamos encontrar que 6 mais 2 dá 8, com mais 1 dá 9. 9Q igual a 72.000 vezes 6. Portanto, a quantidade Q de documentos será igual a 72.000 vezes 6 dividido por 9. Se nós simplificarmos 72 com 9, dá 8.000. 8.000 vezes 6 vão me dar 8 vezes 6, 48. Serão 48.000 documentos. Isso quer dizer, então, que a primeira máquina digitalizou 48.000 documentos. A segunda máquina será 48.000 dividido por 3, serão 16.000 documentos. E a última máquina será 48.000 dividido por 6, 48.000 dividido por 6, vão me dar 8.000 documentos. Como ele está perguntando sobre a mais rápida, a resposta é alternativa, a letra E, digitalizou 48.000 documentos. Então, o ponto-chave dessa questão é o aluno perceber o seguinte: a máquina mais veloz é aquela que digitaliza mais documentos. Se eu tenho uma segunda máquina cuja velocidade é 3 vezes menor, porque ela leva 3 vezes mais tempo, então, quem tem velocidade menor, digitaliza uma quantidade menor. Perfeito? Tranquilo, né? Nessa aula de hoje, nós resolvemos mais 2 questões da banca CESP. Então, como eu disse lá no começo da aula, nós estamos fazendo uma série de exercícios voltados à resolução banca CESP. Eu espero que você tenha gostado. E caso isso realmente tenha acontecido, deixa seu like, dá uma sapecada no like, faça um comentário, os comentários são muito importantes para que a gente possa dar prosseguimento nesse nosso projeto. E não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, como também visitar lá o nosso site, matematicalogica.com.br. Na próxima aula nós iremos trazer
mais questões voltadas para a banca CESP. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.